Eu vi uma foto esses dias mostrando o pessoal segurando a mesa da praça de alimentação. Ele colocou o celular dele e a chave do carro para reservar a mesa da praça de alimentação. É só em Dubai isso, porque se faz isso no Brasil, você vai achar a mesa, mas o celular... Você não vai achar nem a mesa. O cara leva a mesa e tudo. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje nós estamos com uma convidada de um lugar que a gente nunca falou por aqui e, aliás, a gente nunca esteve. Então, ainda não, morro de vontade de ir, então apresente-a. Bom, hoje a gente vai falar de Dubai com uma pessoa que já morou vários anos por lá. Então, seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e super ansiosa, meu primeiro podcast, então vamos ver como é que vai ser isso aí. Ô, Nath, pra quem não te conhece, quem é você na fila do pão? Bom, eu sou a Natália, sou brasileira, nasci no Brasil, em São Paulo. Sempre tive vontade de viajar, conhecer o exterior, né? E aí tive a oportunidade, depois que eu conheci o meu marido, por ele ser jogador de vôlei. A gente se conheceu no Brasil, que eu também jogo vôlei. E aí ele teve a oportunidade de jogar fora. Eu acredito que o primeiro time que eu fui visitá-lo, né, foi na Suíça. Então passei um tempo lá na Suíça. Bom, essa foi a minha primeira oportunidade para realmente conhecer outro país, e foi em um dos países que até hoje foi o mais bonito que eu visitei. Então, você começou muito bem. Comecei bem, né? Esse é o problema, você aumenta tanto o nível que depois fica difícil alcançar. Então já a primeira experiência assim já foi sensacional, e depois disso, claro, você sempre quer mais, né? Então, através da nossa vida, depois disso, nós casamos e tudo mais, a gente teve a oportunidade de conhecer outros lugares também bem interessantes, inclusive Dubai. Ah, que da hora. Que você estava comentando que você morou lá até agora, deu 8 anos, é isso? É, mais ou menos 8 anos, isso. Não é pouco. Então, 8 anos de Dubai, eu acho que tem bastante coisa pra gente descobrir sobre esse país. E também das aventuras aí da Nath e do marido dela, o Carlos, né? Isso mesmo. Lá em Dubai. Então, partiu? Partiu. Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast. Nath, como que foi pra vocês o primeiro ano de Dubai? Que eu sei que vocês foram aí pra um país que é bem diferente do Brasil, né? E aí eu gostaria que você comentasse até esse choque cultural que teve logo de cara. Assim, durante esses 8 anos, a gente não morou só em Dubai, né? A gente foi para os Emirados Árabes, e lá tem os Emirados. E o primeiro ano que meu marido fechou contrato com um time lá foi no Emirado que chama Ras Al Khaimah, que é um emirado menor, um pouco afastado, fica próximo da divisa de Omã, um pedacinho de Omã, lá no cantinho do mapa. E é um emirado menor, então você tem a conexão muito maior com a cultura mesmo do país, né? Então você não vê muito turista. Tem uma parte desse emirado que é mais turístico, mas a gente estava morando do outro lado, então não tinha, né? Tava nas vilas. Exato, a gente até ia de vez em quando para se sentir um pouco mais normal, né? Mas no dia a dia a gente ficava no meio mesmo dos árabes, porque lá também tem muito indiano, muito paquistanês que trabalha, que vive lá, então a gente ficava muito no meio dessas nacionalidades, né? Então, no primeiro ano, assim, foi uma mudança radical, porque era uma cidadezinha pequena, mas de todos os anos que a gente mora lá, eu acredito que esses anos, a gente ficou 2 anos ou 3 anos nesse Emirado.
E foi, assim, o lugar que a gente se sentiu mais acolhido, mais querido, sabe? Sério? Isso. Que aconteceu mais assim, pelo meu marido. Então, ele jogou nesse clube, um clube bem pequeno, um dos mais fracos da liga lá dos Emirados. Só que o pessoal do time, né, os jogadores do time, todos os locais, então todos os emirates, eles trataram o meu marido como se fosse da família deles, né, como se fosse um irmão mesmo. Logo em seguida eu cheguei, mais ou menos uns 3 meses depois, porque naquela época brasileiro precisava de visto para entrar nos Emirados, agora não. Agora turista pode entrar como turista, pode ficar 90 dias, que nem na Europa, por exemplo. Antes, naquela época, você precisava de um visto. Então, demorou um pouquinho para chegar, mas quando eu cheguei também, foi até engraçado, porque lá tem muito desse respeito pela mulher, né? Sim. Então, quanto menor é a cidade, ou mais afastados são, né, os Emirates, os locais que a gente chama, eles mantêm essa distância para a mulher, principalmente uma mulher casada, no caso a mulher do amigo dele, né, no caso do meu marido. Sim. Então, no começo foi engraçado, porque inclusive, eu cheguei no aeroporto de Dubai, aí o meu marido foi me buscar com um dos meninos do time, que até hoje é super amigão dele, né? E no caminho de volta, ele não falava diretamente comigo, ele perguntava pro meu marido perguntar pra mim. Como se você nem tivesse ali. Aí você tinha que responder direto pra ele ou você respondia pro seu marido responder pra ele? Aí meu marido perguntava em português pra mim, eu entendia, né, porque ele tava perguntando pro meu marido em inglês, e meu marido perguntava pra mim em português, eu até ria, né, falava, né, eu entendi, mas não precisa, obrigado. Porque ele perguntava, ela quer comer, ela tá com sede, quer parar em algum lugar e tal, né? Então, muito engraçado. Mas o legal de ver é essa transformação que eles tiveram comigo. Porque agora eles me tratam como se fosse a brother deles, né? Que você legal. Mudou a cultura deles. Aqui é Brasil, não é assim? E é bem legal, assim. Até hoje a gente tem contato com eles e sempre que possível a gente volta lá para vê-los. Então foi um lugar, assim, muito, muito legal. Não sei se todo mundo se adaptaria na situação que foi, principalmente para o meu marido no começo. Ele foi o primeiro jogador profissional que o clube contratou, então tiveram muitas coisas a serem ajustadas no começo. Sim. De acomodação e tudo mais, que eles não tinham muita noção do que era o ideal, né, para um jogador estrangeiro. Mas, no geral, assim, foi um dos melhores lugares que a gente ficou, né, em relação a esse acolhimento. Eles sempre perguntavam pra gente se a gente estava bem, se precisava de alguma coisa. No final de semana, sempre convidavam a gente para passear, para fazer as coisas. Então, foi bem, bem bacana. E eu sempre a única mulher no meio deles. Que legal. Você falou uma coisa no começo e eu quero, desculpa a minha ignorância, mas eu quero entender melhor. Você falou que diretamente você não foi pra Dubai, você foi pra uma das cidadezinhas que... Como é dividido isso lá? Que eu não sei exatamente como é dividido. A gente fala que seria como se fossem estados, né? Ok. Então, Emirados Árabes é o conjunto. É o país. Ok, é o país, e Dubai e todos esses outros são os estados. Isso, exato. Agora eu não lembro se são 7, eu acho que são 7 Emirados no total. Então você tem os dois mais famosos, que é Abu Dhabi e Dubai. Então faz divisa com o outro, né? Ok. Então você tem Abu Dhabi, você tem Dubai, depois você tem Sharjah, você tem Ajman, tem um bem pequenininho, inclusive, que eu trabalhei nesse Emirado, chama Al Quwain. Aí você tem Ras Al Khaimah e tem Fujairah, e eu acho que tá faltando um que agora eu não lembro. Ok. Mas, enfim, a gente fala como se fossem estados, né? E é isso, é que eles chamam de emirado mesmo. Ok. Então, é só a nomenclatura, na verdade. Cada emirado tem o seu sheik, o sheikh, que eles falam. Vamos dizer, o governador ou algo do tipo, que é o responsável por aquele emirado. E aí tem o responsável pelo país, que é o mesmo sheikh de Abu Dhabi. Aqui seria o grande chefe. Seria o presidente, vamos dizer assim, é o mesmo de Abu Dhabi. E aí Abu Dhabi seria a capital, né? Ok. Não, mas agora deu pra entender um pouco melhor como é dividido, porque quando você falou no começo, né, eu não conheço ali a região. A gente nunca foi, a né? minha geografia, ela é
pra onde eu já fui. Aonde eu já fui, eu tenho noção. Onde eu não fui ainda, eu não aprendi ainda. Preciso aprender. Mas eu acho que é normal isso, né? E é mais fácil, inclusive, aprender quando você vai pro lugar, né? Eu acho que é a maneira mais fácil de memorizar tudo isso. Porque antes a gente tinha que decorar, né? Quando a gente era criança. Naquela época não existia ainda os Emirados Árabes, né? É verdade, tem mais essa ainda. Já existiam, né? Eles completaram 40. Foi o Dia Nacional agora, dia 2 de dezembro. Eles completaram, acho que 45 anos. Nossa. Então, é um país bem novinho. É bem novo. Não mais novo que a gente, né? Pô, eu preciso me gabar ainda disso, porque eu tô me sentindo cada vez mais velha. Ainda somos jovens. Estamos perto, esse é o problema. Detalhe, tá muito detalhe. longe, assim. Então... E quanto à língua, todo mundo fala inglês? Não, principalmente nesses Emirados Menores, é só árabe. A gente sempre teve até vontade de estudar, né, aprender um pouco. A gente aprendeu algumas coisas, mas assim, o meu marido também, por estar em contato com eles o tempo inteiro. Ele até foi fazer curso, né? Foi até pegar aulas de árabe, mas ele não gostou. O professor, né? Passava tudo muito rápido, assim, então não gostou muito. Mas, no geral, sim. Principalmente em Dubai, Abu Dhabi. Muitas vezes até os próprios Emirates, para pedir alguma coisa num café, alguma coisa assim, eles têm que pedir em inglês. Porque lá é uma coisa interessante também. Os locais, né, os Emirates, é a minoria, praticamente 10 a 15% da população só. O resto são estrangeiros que vão para lá para trabalhar. Então, se você vai num café, por exemplo, você não vai ser atendido por um Emirate, você vai ser atendido por um estrangeiro. Ah, tá. Então, a maioria do pessoal, né, das nacionalidades são os paquistaneses, indianos, tem também bastante filipino lá. Então, por exemplo, você está num Carrefour, o caixa, a maioria é filipino. Então, tem determinados cargos que você vê uma nacionalidade com mais frequência, né? Então, a maioria dos lugares você fala inglês mesmo. A não ser que seja um emirado menorzinho, ou, por exemplo, Ras Al Khaimah. Dependendo do local, você tem que falar um inglês de índio, assim, mistura com algumas coisas em árabe. Gesticula, fala assim, ó, conta. Mas isso quando a gente viaja para um país que a gente não conhece a língua, é meio que assim, né? Nem é todos os países que... Aqui na Itália, quando eu cheguei, eu tentei falar inglês, não consegui achar ninguém que falava comigo inglês. Tentei falar espanhol, que na época eu falava espanhol menos ainda, porque se confunde com o italiano. E aí o negócio era apontar quando eu cheguei. Aí depois que eu aprendi ficou fácil, mas antes era complicado. É complicado mesmo. A mesma coisa quando a gente passou pela França também. Ninguém fala inglês na França. Então, você tem que se virar. Aí a gente teve que fazer curso mesmo, ir pra escola todo dia pra aprender o danado do francês. Não tem escapatória. E na França eles não têm muita vontade, mesmo que eles saibam. Meio culturalmente eles, não, você tá no meu país, você que fala minha língua. É meio cultural isso. É, mais ou menos isso. Mas aqui também, viu? Pior que o italiano não é muito longe também, não. Aqui você tem que adaptar até o seu inglês, assim, porque senão eles não vão entender. Já aconteceu de eu chegar, tipo, no trabalho e falar assim, gente, porque eu fui parado pro pessoal da Greenpeace aqui, tipo, nossa, os caras ficaram falando, tempão. Aí todo mundo olhando com uma cara de interrogação pra mim, do tipo, quem que parou você? O pessoal da Greenpeace e tal. Eles, quê? Aí eu comecei meio que ilustrar, falando a camiseta que eles estavam e tal. Aí eles, Greenpeace. É que eles puxam muito aqui. E aí você tem que falar assim. Cara, eu falei assim, gente, como assim? Vocês não estavam entendendo? E o pior é que nem eu, quando eu trabalho no meio do mundo italiano, eu, às vezes, me pego falando inglês italianado também, porque senão eu não entendo. Eles não entendem. Eu vou falar alguma coisa, aí eu começo a falar, putz, eu preciso parar. Eu não posso. Senão vai acabar com o meu inglês, já que já não é forte, porque eu não uso ele. Mas tem isso mesmo. E eu, particularmente, acho muito engraçado o sotaque dos dois países falando inglês, tanto italiano quanto francês. Quando eles falam inglês, eu acho muito engraçado o sotaque. Parece que continua falando a língua, né? Exatamente. Igual quem fala espanhol, né? Você parece que tá sempre falando espanhol, só que em outra língua.
Engraçado, os espanhóis também, eles têm a pronúncia deles para essas palavras mais americanizadas, né? Mais essas expressões em inglês. Eu lembro que a minha cunhada, a mulher do irmão do meu marido, ela é espanhola. E teve uma vez a gente conversando, não lembro sobre o que e tal. Aí ela começou a falar de um tal de MacGyver. Quem é o MacGyver? Aí depois que a gente foi se tocar que era o MacGyver, né? Alguma coisa assim. Sim. Aí, tá. E tem outras coisas também, agora eu não lembro, mas tem alguns outros nomes que a gente fala mais pelo sotaque americano, por causa dos filmes, né? E eles falam com o sotaque deles. A gente aprende o inglês americano no Brasil como principal, assim. Tem escola britânico também, mas vai mudando, né? A gente consome muita cultura americana no Brasil, então... Isso é verdade. Aqui, por exemplo, o inglês é baseado no britânico, que já piora mais um pouco, porque tem muita coisa que não é igual, né? Britânico. Eu particularmente não gosto muito, não, do britânico. Eu também não, mas acho que é porque a gente começou aprendendo já americano, né? Aí o britânico é todo polido. Aberto, tem né? que pôr uma batata na boca. Não. Eu particularmente não sou muito fã. E em Dubai, nos Emirados, assim, tem bastante britânico também. Tem um pouco de tudo lá. Bom, eu tenho uma curiosidade de lá. Eu queria muito fazer um estágio lá por um tempo, né? É fácil arrumar um emprego como estrangeiro e trabalhar e ficar lá trabalhando, alguma coisa assim? Porque você tá trabalhando lá. Sim, agora, depois de toda essa situação com corona e tudo mais, eu não sei como é que tá. Mas antes não era tão difícil, porque você acaba tendo uma rotatividade grande, né? Porque todo mundo que tá lá eles são residentes e eles só estão lá, só têm o visto porque eles trabalham. Mas, querendo ou não, tem uma certa rotatividade. Então, as oportunidades que você tem lá são boas, comparando principalmente com o Brasil. E o salário também, o salário inicial também não é mau, justamente comparando com o Brasil. Então, é bem válido. E uma coisa interessante também é que o nível de inglês não precisa ser super avançado, absurdo, falar super fluente. Você pode ter um nível mediano de inglês. Claro, depende do tipo de trabalho que é. Sim. Mas para iniciar, né, para você botar o pé no mercado de trabalho lá nos Emirados, já é o suficiente. Então, isso é uma coisa bem interessante lá. Isso ajuda bastante para quem quer começar. Imagino que o custo de vida também é alto proporcional ao que você ganha. Se for que você ganha um pouco mais, mas também gasta mais lá, né? Depende um pouco. Assim, se você quer ostentar, você pode. Mas se você quer ficar, né, na sua, ter uma vida boa e simples, você também consegue. É claro que se você morando em Dubai, dependendo da região, é mais caro. Isso a gente já percebeu. Depende, por exemplo, você vai no mercado, por exemplo, o Carrefour, que lá tem vários. Se você está em uma parte, é um pouquinho mais caro. Se você vai para uma outra região, você vê uma diferença do preço ser um pouquinho mais barato. Então também tem um pouco disso lá, depende da região que você mora. E acontece não só dentro de Dubai, como dentro dos Emirados também, né? Por exemplo, esse Emirado menor que a gente morava no começo, as coisas eram mais baratas, por ser um Emirado menor e tal. Então, você tinha também, não era tanta ostentação como é em Dubai. Então, os preços também são menores. Mas assim, valor de aluguel, mais ou menos, em média. Aliás, né, que moeda que usa em Dubai? Lá é o dirham. Dirham. Ok, que vale… A cotação hoje, eu acho que um dirham vale R$1,50. Caramba! Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar. É engraçado você já falar que tem um número parecido, é o mesmo valor do real. Eu não sei quanto custam as coisas lá, porque pode ser o valor do real, mas custa 1.000. Qualquer coisa você vai comprar, né? Olha, depende, viu? Acabei de ver aqui. Então, um dirham equivale a R$1,53. Ok. Isso agora, que eu acabei de ver. Só que aí depende muito, viu? Tem muita coisa, assim… vendo por todo esse lado, né? O salário que você ganha, a qualidade de vida que você tem lá, que é um dos países mais seguros hoje em dia, né? De se viver. Você compara tudo isso com o Brasil, eu acho muito válido você
morar lá em Dubai, nos Emirados, né? Uhum. E a gente costuma ir para o Brasil normalmente uma vez por ano, aí passa lá uns 40 dias, 2 meses, depende da disponibilidade. E cada vez que a gente volta, a gente percebe que teve um aumento grande nas coisas, né? No preço de tudo. Uma das coisas que eu sempre achei um absurdo é o preço do combustível. Realmente. E lá, agora até aumentou um pouquinho, mas lá é muito barato mesmo. Por exemplo, para você encher o tanque de um carro popular aí no Brasil, sei lá, um Hyundai, aquele menorzinho, não sei o nome. Lá nos Emirados você pagaria em torno de 60 dirhams, 65 dirhams para encher o tanque. E aí isso seria... Em 50... Seria R$100 para encher o tanque. E aí eu sei, por exemplo, meus amigos falam, eles não conseguem encher o tanque, sei lá, por menos de R$200 ou mais. Caraca. Pelo menos o dobro. Doido, né? É que só tem um detalhe. Esse exemplo que você usou é meio complicado porque o Emirados Árabes é um produtor de petróleo. Exato. Tem esse pequeno detalhe. Você tá pegando da fonte. Você tirou do chão e colocou no tanque. É meio complicado. Tem uma diferença. Mas eu concordo que existe realmente uma diferença, porque inclusive mesmo a Itália não é um país barato. A França que você tá hoje aí não é um país barato. É mais caro ainda que a Itália. Mas é uma constante, entende? Então você sabe o preço que vai pagar porque as coisas variam muito pouco aqui. Tipo, teve essa crise aqui, subiu as coisas, mas subiu tipo assim, muito, não muda a nossa vida. O que eu vou no supermercado e gasto praticamente é sempre a mesma coisa, eu não mudo. No Brasil tá tendo uma inflação que é visível claramente, assim, né? Então, não sei, existe essa constância. E relação salário também, porque beleza, eu posso pagar R$300 para encher o tanque, mas se no Brasil um salário mínimo fosse R$3.000, o que representa para você no mês, né? É meio que isso no final das contas, né? Aqui a nossa vida também representa, a nosso custo de vida normal não representa tanto no salário que a gente ganha. Então isso faz a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Na verdade é sempre baseado no poder aquisitivo, né? Qual que é a média, mais ou menos, de aluguel lá? Lá, normalmente, você pega um contrato anual de aluguel. Tá. Normalmente, você decide a forma de pagamento, mas normalmente é em cheque, 3, 4 cheques que você dá. E é muito difícil os lugares que você pode pagar mensal. Mas, assim, uma coisa de lá é que a acomodação em Dubai é caro. É de imaginar. E também tem muita coisa aí que eu tenho que também falar, porque não é tudo mil maravilhas. Você também tem, lá nos Emirados em geral, você tem os extremos. Você tem gente muito rica, com muito dinheiro, e você tem gente muito pobre. Ah, é? A diferença é que lá, por todo mundo estar lá a trabalho, eles têm lugar para dormir. Tá. Às vezes você até vê alguém pedindo um dinheiro, mas é muito, muito pouco, porque isso lá é proibido. Então você não vê ninguém na rua, dormindo na rua, porque todo mundo tem onde dormir, porque tá todo mundo lá a trabalho. Mas não significa que não tem gente realmente, literalmente, passando fome lá, que acontece muito. Tem os extremos, assim, que acontece lá, né? Não é tudo mil maravilhas também. Mas, assim, voltando à acomodação, em Dubai é caro. Abu Dhabi também é mais caro que Dubai, na verdade. No geral, assim, eu nunca morei em Abu Dhabi, mas Abu Dhabi é um pouquinho mais caro que os outros Emirados. Às vezes, o que acontece lá em Dubai, principalmente, é você alugar um quarto para você. Tá. Porque acaba sendo mais em conta, porque lá tem muito estúdio também. Porque como tem muita gente que vai para lá para trabalhar, então você tem muita gente solteira lá. Então, essa procura de um estúdio, um quarto só para uma pessoa é muito grande. Então, você tem bastante opções desse tipo, né? Mas, por exemplo, tem uma amiga minha que ela tá nessa situação, ela trabalha comigo e ela tá lá sozinha. E então, para ela achar um lugar, assim, confortável, que ela goste e que também se encaixe no orçamento dela, é difícil. Normalmente, ela tá me falando mais ou menos
um quarto só. Agora ela conseguiu um quarto legal, um lugar bom, que tem um lugar bem bacana lá em Dubai, que chama Dubai Marina. Uhum. Eu acho que ela tá pagando em torno de 3.000 a 3.500 dirhams para um quarto Mas isso, peraí, ok, isso é o ano por mês. por mês. Se ela dividir, isso deve ser por mês. Ok, e ela consegue ganhar o quê? Isso representa o quê? 50% de um salário de uma pessoa lá? 30% mais ou menos? É tipo, quanto uma pessoa ganha? Então depende também, porque, por exemplo, se você pega o salário de uma pessoa que trabalha num café ou num caixa de algum mercado, por exemplo, não vai chegar a 3.000 dirhams. Ah, tá. Ah, ok. Então é isso que eu queria entender. A relação de o quanto ela custa, o custo de vida dela, o quanto ela consegue ganhar. Então é tipo assim, não é que é fácil realmente. Você tem que ter um emprego razoável. Sim, tem. Porque se você trabalhar, por exemplo, com um caixa que você deu exemplo e ganha 3.000 lá, um bar, alguma coisa assim. Não dá pra morar sozinho. Ou ela tem que baixar o nível, ou morar mais longe, provavelmente, baixar o nível pra poder ter como comer tudo. E outra, uma pessoa que sai do Brasil e vai pra lá Isso. também tem que estar muito preparada, porque ela vai chegar tomando uma paulada, né? Porque se você converter isso em reais pra passar os seus primeiros meses lá, são números astronômicos. Aí é bem caro. É verdade. Eu não sei exatamente se lá existe isso de salário mínimo. Isso aí realmente eu não sei. Mas, vamos dizer, como eu falei, seria para um caixa no mercado ou num café, alguma coisa assim. O salário é em torno de 3.000 dias. 3.000, 3.500, mais ou menos isso. Então, aí, normalmente o que acontece é esse pessoal, se algumas empresas eles dão acomodação, mas não são todas. E tem outras que eles incluem acomodação nesse salário, que eu acho ridículo, porque não tem como, né? Então, o que normalmente acaba acontecendo é eles dividirem quartos mesmo. Morar em bastante pessoas. Exato. Principalmente, vamos supor, no caso dos filipinos, tem uma comunidade muito grande de filipinos lá. E então, junta amigos, se conhecem ou não, mas, enfim, acabam se conhecendo depois. E aí, dormem no mesmo quarto. Imagino que para eles, por exemplo, se tem uma moeda que é muito mais desvalorizada que a moeda local de Dubai, se sobra 100 dirhams e eles mandam pro país deles, estão mandando uma fortuna, né? Então tem esse lado também, né? Sim, é isso que acontece com eles, com os indianos também, os paquistaneses. Mesmo eles recebendo uma mixaria lá nos Emirados, convertendo para a moeda deles é muito. Então, você vê bastante deles também, a maioria homens trabalhando, e normalmente eles trabalham em obras, trabalham em construção. E eu acho que é o pior emprego para se ter lá nos Emirados. Então, eles realmente vivem numa situação assim bem simples, bem difícil, e mandam a maior parte do dinheiro que eles recebem, que já não é muito, mandam para a família no Paquistão, por exemplo. Mas eles acabam ajudando a família às vezes, né? Tem muito isso. Aqui também tem quantidade menor, sim, mas a gente consegue ver, por exemplo, o lugar onde vende produtos brasileiros. Aqui tem um lugar que vende produtos brasileiros, né, em Torino. Um ou não, vários, né? E nesse lugar também eles têm tipo uma espécie de casa de câmbio para mandar dinheiro para fora. Então você entra lá dentro, você vai ver muita gente falando espanhol. E você percebe que eles estão mandando dinheiro pro país dele, porque o cara chega lá, a mulher dá o dinheiro e o cara manda pra uma conta não sei aonde, sabe? Então, eles acabam fazendo isso. Vem aqui, trabalham em Torino, são cidades grandes, que tem oferta de emprego, né? Trabalham em subemprego. Mas o pouco que sobra 100 euros, sei lá, no final do mês, 100 euros você converte pra moeda, sei lá, da Bolívia, sei lá de onde essa galera é. É uma fortuna. É uma fortuna. Então, eles conseguem, às vezes, sustentar uma família em outro país, né? Apesar de estar sofrendo aqui, né? Não é que vive bem. Porém, como você tava falando, a tua amiga, ela alugou… Lógico, ela deve ganhar mais pra poder pagar esses 3.000 aí no mensal. Sim, sim. Mas, por exemplo, se é um casal, aí já muda bastante a situação, né? Porque basicamente um trabalha pra pagar o aluguel e o outro sobra para as outras coisas, né? Mesmo que o emprego for ruim. Né? Se é um casal, aí já muda. Os dois trabalhando, os dois ganhando um salário razoável, já fica numa situação boa, né? Já muda um pouco o cenário aí. E aí, de novo, aquilo que eu falei, você tem condições de ter uma vida boa lá e de uma forma simples, né?
simples assim, padrão Dubai. Porque a gente fala, né, que a gente tá mal acostumado, porque a gente tem agora o nosso padrão de vida é o padrão de vida de Dubai. Então, né, você não tem um padrão assim em outros lugares. Então, e mesmo assim, a gente nunca levou uma vida de ostentar, de gastar horrores no mês, mas a gente leva uma vida muito confortável. Sim. A gente conversa também, você falou que você conversa entre vocês, a gente vai falar isso. Porque na Itália, por exemplo, eles valorizam a comida demais, assim. Então a gente tem uma qualidade… Assim como a França. Assim como a França. A gente tem uma qualidade gastronômica que prende a gente. Tipo, a gente vai pros lugares, mas a gente come tão bem aqui, com tão pouco. Não é que a gente representa muito, mas a gente consegue ir no restaurante, comer bem. A gente come em casa muito bem. E sem se preocupar, sabe? Você olhar um produto bom e poder comprar ele e ele não representar um buraco no seu orçamento. Uhum. E aí a gente vai… Às vezes a gente foi pra Alemanha, né? Fez uma viagem. Ali a comida é um pouco mais pesada, não é mais tão balanceada. A gente chegou uma hora que a gente tava, sabe, não aguentava mais. Falei, nossa, eu queria só comer um negocinho básico. Um só tem brócolis. salsicha, carne, batata. Eu queria alguma coisa mais de boa. Eu fui no supermercado e comprei um brócolis. Uma saladinha. Eu quero um brócolis, eu quero… Brócolis. Mas sem zoeira, parece zoeira, mas a gente tava assim, tá ligado? A gente tava falando, Manu, eu só queria comer um brócolis. Eu falei, nossa, eu queria comer alguma coisa mais leve. Só queria alguma coisa verde no meu prato aqui. Exatamente. E são hábitos que a gente vai criando, né? Morando nesse lugar. Essa questão também do padrão envolve outras coisas. Por exemplo, as coisas que tem dentro de uma casa. Por exemplo, hoje a gente mora numa casa que tem uma lava-louça. Parece uma coisa idiota, mas, por exemplo, faz mais de um ano que eu não lavo a louça na mão, entendeu? E aí, tipo, você muda de país e você vai pra um lugar que não tem lava-louça, não é comum ter num apartamento, já é um perrenguinho que você vai passar. Então, tipo, você vai levando o nível, pra voltar pra trás é horrível. É verdade. E aqui lavar-louça é uma coisa que custa nada. Tem muito qualquer barato. casa tem, entendeu? No Brasil já não era meio que… Não é qualquer casa, depende da casa que você for, não vai ter. São detalhes que se acostuma, né? É verdade. Aí você acostuma e depois pra desacostumar é difícil, né? É. Qual que é o tipo de luxo que você acha que você tinha lá e você acha que você fala assim, ai caramba, esse daqui vai ser foda. É que é uma questão só de hábito. A gente sabe que é de hábito, mas… Olha, pra mim é complicado falar de Dubai, porque eu gosto muito de lá. Pra mim, o luxo, assim, eu adoro café. Então, lá tem muita opção de cafeteria, né? De você sentar, pegar um cappuccino, alguma coisa. E todas as opções que você tem são boas, em lugares bons, com vista boa. Então, isso eu fiquei muito mimada, assim, né? Então, normalmente a gente pegava, ao invés de trabalhar de casa, vamos para um café, trabalhar num café. Sim. A gente pegava o computador, ia lá, sentava, passava a tarde inteira. E lá é comum também, vamos encontrar as amigas? Vamos num café, tá? A gente vai num café. Então isso lá tem bastante, inclusive tem bastante porque o pessoal gosta e vai. Inclusive os locais, eles adoram café, sentam e ficam horas na rodinha deles conversando e tomando café. Então isso é uma coisa que eu passei a fazer com muita frequência lá. E pra mim ir pra praia praticamente todo dia. É verdade. Tem… Água é quente? E no verão é insuportável. Ai. Parece uma banheira, uma jacuzzi super quente. Nossa. E o inverno, como que é? Chega a fazer muito frio lá? Não faz muito frio, não. Eu acho que se chegar, assim, na cidade, assim, se chegar a 15, 10 é muito. Eu topo. Não topo. Eu já tô… O inverno é bom, o problema é o verão. O verão, poucos aguentam, porque é quente. Nossa, imagina. Eles têm a estrutura também, né, pra passar o verão, né? Todo lugar que você vai ar-condicionado, às vezes é até demais. Você vai estar super quente lá fora, então você tá de alcinha, de um vestidinho bem fresco. Você vai no shopping e o shopping tá 15 graus o ar-condicionado. Aí você morre de frio. Mas assim, o verão é complicado, porque você não consegue fazer nada do lado de fora, né? Sim. Não tem como, na verdade. Só de você sair do carro
e passar, por exemplo, estacionamento de shopping, nossa, é terrível. Ah, é? Você estacionar o carro e andar até a entrada do shopping, você já tá suando, já tá pingando tudo. Nossa, é uma coisa que a gente não vê, né? E como é a questão de transporte público lá? Tem? Porque não tem nem ideia. Nos Emirados Menores é bem escasso, bem pouco assim mesmo. Em Dubai tem um pouquinho a mais, mas não é assim, uau. Né? Tem o metrô e tem algumas linhas de ônibus, só que dependendo da localização que você precisa ir, você acaba pedindo um táxi ou um Uber, por exemplo, porque o ônibus não vai passar até onde você precisa ir. Se é no inverno, uns 10 minutinhos de caminhada é agradável. Se é no verão, esquece, não tem como. É verdade. Então a maioria das pessoas tem carro. A maioria tem carro, mas tem muita gente, de novo, voltando para esse contraste. Isso, esse contraste também, tem muita gente que depende de transporte público lá. Então o metrô é cheio, claro, não é uma coisa absurda, mas é cheio. Mas é agradável, vamos dizer assim, porque é interessante lá em Dubai, você tem vagão só para mulheres e crianças e você não pode comer dentro do vagão, nem mascar chiclete, nada, você leva multa. Olha! E é super limpinho, funciona, é tudo ok. Tem essas regrinhas aí que, inclusive, um amigo nosso, ele tava visitando Dubai e ele tava mascando chiclete e ele levou multa. Ah, nossa, e multa de quê? Não penso que seja pouco, né? Eu não sei exatamente o preço, mas ele levou multa. Deve ter sido, por exemplo, o estacionamento, se você não paga o estacionamento que tem nas ruas, assim, acho que são 200 dirhams, né, pelo menos. Eles esperam uns 15 minutinhos lá, passa de novo, se você não pagou, eles te dão uma multa lá de 200 dias. Não é muito. Então, acredito que deve ser mais ou menos isso. Não deve ser mais do que isso, mas mesmo assim, né? Você tá mascando chiclete. Depende, se ele estiver vindo do Brasil e pagando em real, vai ser um chiclete bem caro. Ele vai se arrepender mais da vida dele. É um chicletinho caro. Mas aí você comentou dessa questão de separarem a mulher e tal. E eu já tinha, quando você tava falando do emprego, eu queria saber se você acha que tem uma diferença entre emprego para homem e para mulher. Por que eu falo isso? Porque na Itália, o emprego para homem é mais fácil de achar do que para mulher. A mulher sofre muito mais para arrumar um emprego aqui. Não sei se aí acontece a mesma coisa. Eu acredito que sim. Querendo ou não, por mais que você tenha, que nem eu falei, dos amigos, né? No começo, do time, dos amigos do meu marido, de ter essa distância, mas por respeito pela mulher, também tem agora tá muito melhor, né? Mas antes a gente sabe que tinha uma certa discriminação muito grande em relação às mulheres. Agora lá nos Emirados, acho que comparando os outros países árabes, né, da região do Golfo ali, é um dos realmente mais abertos em relação, né, à mulher em si. Tanto é que lá tem muitas locais, emirates, elas não usam mais, né, a baia e o hijab, elas não usam por escolha delas. A família não impõe, né, a família já um pouco com a mente mais aberta não impõe e elas não usam. Então, eu acredito que pouco a pouco acaba melhorando. Mas ainda acredito que tem alguns empregos que não, eles acham que não servem para mulheres, então eles não vão contratar mulheres. Tem emprego que é só para mulher, por exemplo. Lá você não vê recepcionista homem. Tá. Imagina que eles vão contratar um recepcionista homem. Então, os recepcionistas são só mulheres. Então... É interessante você falar sobre isso, até a questão do uso do hijab ou não, porque sendo um lugar que tem muita praia também, eu gostaria que você... Eu já sei, mas assim, eu gostaria que você comentasse, porque acho que tem muita gente que imagina, porque sendo um país de maioria muçulmana, né? Como que é essa questão de ir pra praia, de repente, de biquíni, de alcinha, você frequentar os lugares, os bares, shopping, enfim, com a roupa que não seria adequada, entre aspas, estou fazendo aqui. Qual é o dress code? Então, lá, isso eu falando de Dubai, tá? Uhum. Lá em Dubai, todos os shoppings que você entra, na portinha tem lá um adesivo falando do dress code. Eles pedem pelo menos para você estar com uma blusa de manga, não aparecendo os ombros,
se você tá de saia, de um comprimento razoável até o joelho. Mas ninguém faz isso não, tá, gente? Ah, é? Ah, mesmo tendo é ignorado, ok. É ignorado. Isso principalmente lá em Dubai. Tem vezes que até eu falo, filha, nem no Brasil eu usaria uma roupa dessa. Sério? Olha lá. Porque tem, às vezes é exagero, né? Eu nunca fui de usar roupa muito curta, muito extravagante e tal. Mas se tá calor, eu gosto de usar uns shorts curtos, uma regata. Sim. Mas eu tento evitar, por exemplo, ir de uns shortinhos muito curtos num shopping, por exemplo. Eu não vou, eu prefiro ir com um vestido fresco, né? Alguma coisa assim. Porque eu me sinto mais confortável, porque acaba tendo bastante olhares para você. Então eu evito. Mas as mulheres usam. Então não tem. Agora não tem mais esse tipo de restrição. Não vai ter um segurança parando alguém e falando: olha, seu short está muito curto, vai embora. Pelo menos eu nunca ouvi falar nisso. Vai ter multa. Já vi várias mulheres praticamente peladas andando por aí e nunca aconteceu nada. Eu acho que eles gostam, né, também. Até é bom para os olhos deles. É bom para os olhos. É bom para os olhos, então. Então na praia tem biquíni, então, as mulheradas lá. Tem biquíni. Então é tranquilo. Em Dubai, assim, é tranquilo. Acontece muito, acaba sendo até meio desconfortável. De novo, voltando para esses trabalhadores que trabalham nessas construções e tal. A maioria deles nunca viu mulher na vida deles. Não é pela TV, alguma coisa assim. E isso também pela cultura, né? Que a maioria também é muçulmana, eles têm a cultura bem rígida, fechada. Então, eles passam a adolescência, a vida inteira praticamente sem contato com mulher, a não ser a mãe ou a irmã, alguma coisa, né, alguém da família. E aí, quando eles vão para Dubai você tem a mulherada lá, europeia, de várias nacionalidades, é aquilo que eu falei, tá quente, elas vão pra praia e vão ficar de biquíni, vai passear no shopping, calçadão de algum lugar, vai estar de shortinhos, então... E esse pessoal, quando eles veem as mulheres assim, parece cachorro em frente o frango. Então, esses olhares assim é desconfortável, né? Mas, tirando isso, é tranquilo. Que é engraçado, porque ao mesmo tempo que é desconfortável, é compreensível, né? Né? Você vê, tipo, tá todo mundo coberto, né? Antes, tipo, uma canela já era, uou, olha a canela dela. Aparece meio com a bunda de fora, praticamente, o cara fica, né? Vem uma novidade dessa, né? Pra eles, realmente, chama atenção. Mas já ouvi boatos, assim, de coisas bem desagradáveis acontecendo. Por exemplo... A gente costuma ir na praia e eu jogo vôlei. Então, quando o tempo tá bom, a gente vai e joga vôlei de praia, né? Então, tem uma comunidade muito grande de vôlei de praia, lá em Dubai, principalmente. E tem algumas meninas que já contaram várias histórias, não necessariamente delas, mas de amigas, que viu o cara lá olhando pra ela enquanto ela tava na praia. Imagina, estacionou o carro na frente da praia, que tem um limite, né, pra você estacionar o carro. Ai. E aí viu que o cara lá tá, né? Fazendo serviço E olhando ela tomando sol na praia. Ai, que horror. E pra isso não tem multa? Aí depende, né? Eu não sei se ela chamaria a polícia ou não sei, né, o que realmente aconteceu. Mas já ouvi boatos que acontece esse tipo de coisa lá. Porque o cara... É o problema da proibição, né? Tipo, o cara não pode ter um relacionamento, às vezes. Porque se ele tivesse um relacionamento, ele estaria, às vezes, calmo. Não, mas eu falo assim, por exemplo, o cara tá mascando chiclete no metrô, é multado. Aí, sei lá, se o policial passar e o cara estiver fazendo isso no carro, deveria ser multado também. Sim, com certeza. Com né? certeza tem. Isso se ele passar e pegar o cara, né? Sim. Mas até aí eu não sei se teria essa sorte, vamos dizer assim. Mas até o ponto, se a mulher perceber alguma coisa e chamar a polícia e tal, acredito que também não seria
Não ficaria muito bom pro cara, não, né? Até porque você começou falando da questão da segurança, né? Que você se sentia sempre muito segura lá. Então, eu acredito que realmente deva funcionar. Pra você se sentir segura, deve funcionar de alguma forma. Sim, funciona. Não, isso é verdade. Por exemplo, às vezes acontece de eu ficar sozinha lá por um tempo, né? Pelo meu trabalho e tal. Aí depois meu marido vai. E várias vezes eu vou, encontro algumas amigas minhas e volto para casa 1h da manhã, 2h da manhã sozinha. E você não tem essa preocupação, ai meu Deus, vou parar no farol aqui, alguém vai, sei lá, vai me assaltar, alguma coisa, né? Então, esse tipo de preocupação você não tem, você anda com o celular na mão, sem problema nenhum. Até eu vi uma foto esses dias mostrando o pessoal segurando a mesa da praça de alimentação. Ele colocou o celular dele e a chave do carro para reservar a mesa da praça de alimentação. É só em Dubai isso, porque se faz isso no Brasil, você vai achar a mesa, mas o celular... Você não vai achar nem a mesa. O cara leva a mesa e tudo. Aqui, por exemplo, o restaurante aqui fecha. Tem um restaurante que tem a parte externa. Não agora no inverno, né? Mas no verão. Eles encostam a cadeira na mesa e pernoita. E tem a pernoite assim, né? Passa a noite inteira com a cadeira encostada. Não tem nada prender na cadeira. Só no inverno. No inverno eles colocam em outro lugar. E ninguém vai roubar a cadeira. No Brasil, se você fizer isso, não vai sobrar a mesa, vai sobrar a cadeira, vai sobrar a grama. Né? Pega tudo. Aqui... No Brasil, até as luzinhas nas árvores de decoração de Natal, eles pegam. Meu Deus, Então, essa diferença é sutil, né? Se você for parar pra ver, mas mesmo assim é importante, né? Você mostra o quão é seguro. Você pode deixar ali e ninguém vai pegar. Não é... Aqui na Itália não é que não exista, né? Mas, por exemplo, eu deixei uma bicicleta de propósito encostada num suporte que tem na rua aqui, que eu falei, se alguém quiser, pega e leva embora, que é uma bicicleta que eu não tava usando mais. Demorou 2 meses, acho que pra alguém pegar. Ficou ali. Aí eu mudei ela de lugar, não sei o que, até que uma hora levaram ela embora. Falei, até que enfim, né, pô? Eu tava querendo levar. Perceberam, né? Se ninguém pegou essa bicicleta, é sinal que querem dar mesmo, então deixa eu pegar. Se bobear, foi a prefeitura que recolheu, não tenho certeza. Mas isso também porque tá no centro da cidade. Se você deixar na estação, aí corre o risco dela sumir, mas é muito mais fácil. Tipo, no outro dia não tá mais ali. Mas a estação troca muita gente ali, né? O tempo todo. Então, é muito engraçado. Sim. Você falou que vocês pensam em voltar. Hoje vocês estão na França, né, temporariamente, mas vocês pensam em morar e continuar por lá mesmo. Eu gostaria que você pontuasse o porquê que você voltaria e você quer ficar lá. Acho que algumas coisas você já falou durante, mas até trazendo essa questão do tipo, brasileiros que pensam, de repente, em tentar uma vida lá, o que devem pensar antes de ir. Porque existe um monte de coisa que você tem que pensar nessa questão, por exemplo, até do custo que a gente estava falando, que não é tão barato quando você converte o dinheiro, mas de repente as pessoas que estão fora pensam assim, não, eu vou chegar e vai ser tudo mil maravilhas. Porque o turismo é muito diferente de quando você vive num lugar. E isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente sempre deixar muito claro, porque ainda tem muita gente que se ilude com isso. Tipo, vem aqui pra Europa ou vai pra Dubai um dia na vida e fala assim, nossa, eu moraria aqui. Tá, mas... Morar é outra coisa. Turismo é uma coisa, morar é outra. E o morar. Com certeza. Bom, eu acho que depende muito da pessoa também. E ela... se adaptaria ou não. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que passaram por lá, justamente pela gente estar nesse mundo do esporte, então tem essa rotatividade grande também de gente que fecha um contrato, vem com a esposa e tal. Eu já conheci muitas mulheres que não gostaram de morar lá, então também depende, né, da pessoa, se ela se adaptaria ou não. Porque, querendo ou não, é uma cultura diferente, e você não precisa aceitar, mas você precisa respeitar. Então, nem todo mundo aceita e respeita. Então, se tem esse conflito, o dia a dia para morar, eu acho que acaba sendo inviável, né? Não fica agradável. Mas
No meu caso, no meu marido, a gente, vamos dizer que a gente se adapta fácil nos lugares, justamente por essa mentalidade de você respeitar o espaço e a cultura de cada um. Então, acaba sendo mais fácil pra gente se adaptar, assim, no geral. Mas eu acredito alguém do Brasil que queira começar a iniciar uma vida em Dubai tem que ter pelo menos um dinheirinho extra, porque você tem duas opções, né? Ou você começa a procurar empregos do Brasil, porque acontece muito do pessoal fazer entrevistas pelo Zoom, contratar a pessoa e depois a pessoa, né, paga passagem e tudo mais, a empresa paga passagem, ajeita tudo e a pessoa já vai para Dubai com o trabalho confirmado. Então você tem essa opção, que é a ideal, mas nem sempre é o que acontece. Uhum. Tem muita gente que vai por ter esse período do visto de turista de 90 dias. Tem muita gente que vai e começa a procurar trabalho nesse período, né? Vai dar as caras e começa a mandar currículo e tudo mais. E acontece nesse período, algumas pessoas conseguem arranjar um emprego. Mas aí também depende, né, do currículo da pessoa, qual seria o nível aí de emprego e tudo mais. E aí, depois disso, é a adaptação mesmo. Eu ia perguntar se para essa pessoa que vai lá e faz o turismo e procura emprego, a transição de turista para visto de trabalho não é complicado, então. Parece que não é complicado. Não era isso até que eu ia falar. No geral, todo esse processo para você ter o visto de residência e tudo mais, não é difícil. Eles acabam facilitando justamente porque eles precisam facilitar, senão o país é praticamente só estrangeiro, né? Então tem que ter um processo razoavelmente simples e rápido para esse pessoal pegar o visto, né? O visto de residência, o visto de trabalho. Então, no geral, esse tipo de coisa é fácil, comparando, não é tão burocrático, por exemplo, quanto a Europa. Aqui na França, por exemplo, é papel, documento, tem que mandar carta, tem que fazer isso. É uma chatice. Uhum. Lá não, lá é um processo mais simples. Claro que tem o passo a passo, tem uma certa burocracia, né? Você tem que seguir alguma coisa, mas como você está vinculado já a uma empresa, mais ou menos a responsabilidade fica para a empresa, né? Você só precisa ir em alguns lugares, você faz exame, tem que fazer exame de sangue, raio-x, você tem alguns exames para fazer. E depois você espera o seu visto. A abertura de conta, tudo vinculado ao seu trabalho é simples. Então, me veio agora só para finalizar, porque me veio uma pergunta que eu acho muito importante. E a saúde lá? Eu pensei a mesma coisa. Porque como que é? Tipo, é público, é privado, é possível, é impossível? Então, lá não tem hospital público, é tudo privado. Tá. As empresas, elas são obrigadas a dar um plano de saúde para o funcionário. Eu não sei se tem um mínimo requerido, né? Tem que ter uma cobertura mínima disso, daquilo. Não sei se tem isso, mas é tudo particular. Não tem hospital público, né? No geral, assim, eu falando da minha experiência, eu falo até, tipo, os hospitais lá, o plano de saúde que eu tenho, que a minha empresa dá, é um plano de saúde bom. E os hospitais que eu fui para fazer consulta e tudo mais, parece hotel 5 estrelas. Sério? A maioria tem hospitais que são mais antigos, mas assim, o atendimento, o serviço é bom, só que eu acredito que ainda tem muito a melhorar na relação do conhecimento dos profissionais. Ah, tá. Não é que tenha profissionais tão nível alto lá. Isso. Por exemplo, e também tem essa diferença do preço. Você até acha, vamos supor, um dentista. Você até acha um dentista muito bom, mas ele vai ser muito caro. Em compensação, no Brasil, você consegue achar vários dentistas, né, com conhecimento bom, dentistas bons, e se você compara o preço de Dubai é absurdamente mais alto do que no Brasil. E a minha dúvida é, com o seu plano que você tem hoje trabalhando, essa ida no médico, ela é completamente gratuita, coberta pelo plano? O dentista é coberto pelo plano? Ou não, é coberta até um certo tanto? Ou você tem que fazer tem que ter realmente um problema para poder ser coberto? Não, por exemplo, o meu plano, qualquer consulta que eu faço, qualquer lugar que eu vou, eu pago no máximo 50 dirhams.
Ah, tá. Ah, ok. Não passa disso. Mas você não precisa ter um motivo assim, eu preciso estar passando mal pra poder usufruir. Não, eu tô querendo ir no Não. médico. Eu acho que o que o Mac tá querendo dizer é que, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito no Brasil é o preventivo, né? Sim, sim. E aí, nesse caso, também é ok fazer lá. É ok, sim. Você vai passar uma consulta de rotina só. Você vai, faz a consulta, o médico vai encaminhar os exames e tudo mais. E aí tá tudo incluso. É claro que tem alguns exames que não, como acontece no Brasil, e é só rotina, só para saber. Tem alguns exames que não são cobertos. Então aí ou você paga o preço ou você não faz o exame. Ah, tá. Mas aí se tem situação, não, precisa fazer esse exame porque a pessoa tem XYZ, aí sim o plano cobre. Ok. Bom, Entendi. não era porque como você tocou nesse assunto e eu acho importante porque às vezes a gente desconsidera isso. Quando você vai pra viver, é muito importante você saber a questão da saúde, como que é. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, que eu tenho amigos dos Estados Unidos, e lá tudo é privado e custa muito caro, você tem que estar preparado pra isso de alguma forma, ou com um plano de saúde, ou com seguro, porque numa brincadeira você pode arruinar a sua vida. Você vai lá sem um plano de saúde, você se acidenta, vai para no hospital, já era, você tem uma dívida pro resto da sua vida, né? É isso mesmo, lá tem isso, não tem hospital público e é só pelo plano. E se você não tem plano de saúde, você tá lascado, você precisa de alguma coisa, tem que preparar o bolso, que não é barato. E escola também? Não tem pública, só privada? Só privada e também é outra coisa super cara. Sério? Tem gente que paga mais na escola do filho anual do que na própria casa que mora. É, tá vendo? Alguém quer fazer uma família lá, tocar uma vida com família e tudo, é uma coisa a se considerar, né? Sim, lá essa é uma das coisas a se considerar. Até a gente brinca, né? Meu marido, quando a gente tiver filho, até uma certa idade a gente até pode morar aqui. Depois disso, dependendo como tiver, né, a nossa situação financeira, a gente tem que ver. Tem que vazar. Universidade também, né? Na educação em geral. Inclusive, tem muita gente, até mesmo os locais, eles acabam indo estudar na Inglaterra, fazer a faculdade e tal, na Inglaterra, do que no próprios Emirados. Provavelmente é mais barato a família pagar o cara lá na Inglaterra, tudo, do que pagar. Isso que a Inglaterra não é barata também, né? Pô. Mas assim, eu não sei a qualidade do ensino, mas a qualidade da estrutura, assim, das escolas e universidades é impressionante. É uma coisa, assim, padrão altíssimo. Eu imagino que a van escolar é uma limousine, né? Provavelmente. Não, lá tem aqueles ônibus bonitinhos, amarelos, sabe? Que aí a plaquinha de stop abre e fecha, assim, sabe? Acho que é americano, é tirado do americano. É americano, É isso. americano. Lá tem uma influência grande, né? Dos Estados Unidos. Também. Os Estados Unidos brigam pelo petróleo, Não, né? sim, mas eu falo assim, de repente eles não se deixaram levar, mas deixaram. Não funciona assim, a globalização não funciona assim. Bom, eu espero que vocês façam mais uma temporada lá, porque daí dá tempo da gente visitar vocês. Sim, serão muito bem-vindos. Tomar um café. Conhecer um lugar com locais é muito mais legal do que você ir por conta e através de, tipo, roteiros que fizeram os outros, né? Com certeza. É o que a gente costuma falar para amigos que vão lá visitar e tal. Falam, Dubai é legal, você tem bastante coisa bacana, diferente para fazer, mas a gente gosta das coisas não turísticas, né? Sim. Então, uma coisa que a gente faz muito lá é ir acampar. Tem as montanhas, que são muito bonitas lá. Tem uma parte do país que tem montanhas. Tem o próprio deserto. Se acampar no meio do deserto, também passar a noite é sensacional. E então tem essas coisas que não são tão conhecidas, né? E a gente acaba preferindo mais fazer do que passear num shopping em Dubai, né? Com certeza, eu ia querer conhecer isso. Eu adorei essa afirmação, porque é justamente o que a gente faz aqui também. A gente gosta de ir pelo buraco que ninguém vai. É verdade. Exato, que é o melhor, né? Que é aí que você conhece mesmo o país de verdade. Sim. Olha, tem um monte de coisa que eu queria perguntar ainda, gente. Como que pode o tempo ser tão reduzido? Mas assim, Emirados Árabes não é só Dubai, gente, ou Abu Dhabi, que são os dois lugares que as pessoas vão. Uhum. Então, assim, o que você recomenda
além disso, tipo, porque eu acho que vale também, né? Fazer o check ali. Mas, Sim. além disso, os outros Emirados, né? Os outros Emirati. Bom, Dubai, aquilo que você falou, Dubai você tem os pontos turísticos, todo mundo conhece, né? Faz a pesquisa lá, vai aparecer, Dubai e Abu Dhabi. Tirando isso, tem uma cidadezinha que eles estão promovendo mais agora, que faz parte do Emirado de Dubai, que chama Rata. Também é uma região montanhosa, assim, dos Emirados. Também tem uma natureza diferente. E eles têm várias atividades lá, né, para você fazer na cidade em si. Então eles estão promovendo, tá ficando mais turístico, mas já é uma coisa assim mais diferente da experiência de Dubai, né, vamos dizer. Uhum. Tem um outro lugar que a gente adora, que é das montanhas, que fica em Ras Al Khaimah, que é a maior montanha dos Emirados, né? Não que seja muito grande, mas muito alta. Mas, assim, é um lugar que, pra nós... Sabe aquele lugar que você vai pra renovar as energias? Sei. Esse é um dos lugares lá que a gente tem. Inclusive, eles construíram a maior tirolesa do mundo lá nessa montanha. Que da hora! Você fez? Não fiz ainda. Mas, então, é um passeio bacana. Fica mais ou menos, dependendo de onde você tá em Dubai, no máximo 2 horas de Dubai de carro. É uma viagem gostosa e vale a pena, assim, o passeio em si. Agora tá ficando bem turístico, então antes era muito mais legal, porque não tinha ninguém controlando nada, então a gente ia lá, acampava, fazia o que queria. Agora não, agora, né, você tem que parar o carro em lugares específicos, tem estacionamento, tem que pagar estacionamento, aí já fizeram outras coisas que fica mais, né, enfim, mais controlado, mas ainda vale a pena, acho que para o pessoal conhecer. E o outro lugar que a gente gosta bastante, já fica na outra costa dos Emirados, que chama Fujairah. E também lá a praia é diferente, a água é mais fresquinha, porque já não é o oceano mesmo, não é o Golfo, né? Então a água já é mais fresquinha. E a gente gosta de fazer snorkeling. Então lá tem um lugar específico, uma ilha, e é bem bacana, tem bastante peixinho. Ah, que da hora, que bonitinho. Bom, a gente grava podcast aqui Passa e a vontade. gente só aumenta a nossa lista de lugares pra ir. Pra passar vontade, só isso. Nath, assim que vocês voltarem lá, me avisa que a gente vai dar um jeito. Tá bom, vocês vão curtir. E é tranquilo a viagem da Europa lá pros Emirados. Pega a Emirates ou alguma outra. Provavelmente vocês devem ter um voo direto pra lá. De Milão, imagino que vai ter, sim, provavelmente. pode ser. Acredito que sim. Então é tranquilo pra vocês irem, tá? Vocês vão curtir, vão gostar. Uma hora a gente conhece. Demorou. E aí, Bom, temos um programa? temos um programa. Nath, muito obrigada por você ceder aí um pouquinho do seu tempo, contar um pouquinho como que é lá, né? Porque nada melhor do que alguém que já morou lá pra saber tudo isso. A gente adorou saber essas novidades. E eu tenho ainda um monte de pergunta, mas o tempo é escasso, então fica pra próxima. Eu sei, também tem um monte de coisa mais pra falar, mas eu entendo, senão fica muito longo. A gente grava um outro programa e a gente conta mais coisas. Tem que gravar a parte 2 agora. Beleza, Demorou. a gente faz a parte 2. Já que você já sugeriu, eu nem vou te convidar, você já tá aceitando. Obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Um beijo, galera. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.